Essa é a segunda apresentação a respeito dos mitos e verdades sobre o PMMA. E agora eu vou tratar de um risco que é superestimado pela maior parte das pessoas, inclusive por médicos, que é o risco de granuloma. O que é granuloma? Granuloma é uma reação imunológica inata que todos os seres humanos terão ao entrar em contato com algum material inerte. Esse material pode ser exógeno ou endógeno, no nosso caso exógeno, ele é implantado no tecido e vai produzir uma reação imunológica natural que é esperada, com macrófagos que se depositam ao redor do material e iniciam a resposta inflamatória esperada para a presença de um material estranho no organismo. Se essa resposta for exagerada, e existem critérios histológicos para classificar essa resposta, nós teremos um granuloma. Então, uma resposta inflamatória que a princípio seria normal, que é uma resposta natural do indivíduo, se torna exacerbada por alguns motivos que nós vamos ver a seguir. ETIP é o edema tardio intermitente persistente, o nome da entidade já nos dá todas as informações, mas são as reações relacionadas a edema e eritema tardio no local do implante. Se tem edema, ele é intermitente, ele recupera, ele melhora e volta a aparecer depois de algum tempo, e isso pode ser de uma frequência, inclusive, muito alta. Existem gatilhos específicos para o aparecimento do edema tardio intermitente persistente, embora ainda seja uma entidade em reconhecimento, em estudo. Nós já sabemos que infecções em sítios distantes do ponto de implantação do PMMA ou de qualquer outro volumizador ou bioestimulador podem produzir tanto a reação do tipo granuloma corpo estranho como o edema tardio intermitente e persistente, o ETIP. A respeito de granuloma, nós temos uma revisão de 2019 sobre as taxas de ocorrência de granuloma com PMMA. E nessa revisão foram incluídos trabalhos com uso facial exclusivamente e se calculou que a incidência de granuloma era de um paciente a cada 2.075 tratados. Ou seja, nós temos uma incidência menor que 0,01% de granuloma com o uso do PMMA. E essa taxa se repete a cada ano. Então, nós informamos que é paciente A. Você que fez PMMA tem uma chance por ano de 2.075 de produzir um granuloma. E interessante que os granulomas ocorrem principalmente no primeiro ano, 60% dos pacientes que vão desenvolver granuloma desenvolverão no primeiro ano. Essa é uma informação bastante importante para mantermos sempre o paciente em contato quando utilizarmos esse produto. O primeiro ano é o mais importante em incidência de granuloma. O granuloma é uma entidade hospedeiro dependente, portanto, pacientes que têm colagenoses, lúpus, esclerodermia, não são candidatos ao uso de PMMA e eu diria de nenhum outro bioestimulador ou volumizador. A resposta imunológica desse paciente é aumentada e provavelmente fará uma resposta exacerbada ao volumizador, ao preenchedor, em algum momento da sua história. Então, a história familiar também é importante nesse paciente. E no caso de história familiar positiva, não é um guideline, mas é a minha visão a respeito do assunto. Eu solicito provas reumatológicas para termos ao menos uma ideia da saúde desse paciente e então seguirmos no tratamento com preenchedor. Quanto à qualidade do produto, a qualidade do produto é extremamente importante e as esferas regulares, com poucas rugosidades ou lisas, esferas nanotexturizadas ou lisas,
são de fundamental importância neste caso. Se sabe que esferas com mais de 60 micra podem levar a uma maior incidência de granuloma do tipo corpo estranho, e esferas com menos de 20 micra também podem levar à migração do produto, ao produto ser fagocitado pelos macrófagos, ser levado aos linfonodos e produzirmos uma resposta imunológica de memória em relação ao produto. Outra questão importante a respeito da qualidade do produto é que as microesferas precisam ser esferas. Já há na literatura o entendimento de que corpos não esféricos, corpos espiculados, corpos muito rugosos, corpos com picos e vales não são adequados para volumização ou bioestimulação. Quanto mais regular a esfera, menor a incidência de granuloma e de ETIP. Em relação ao produto especificamente, em 2007 nós tivemos um marco regulatório no Brasil. Em 2006, o FDA aprovou o PMMA para uso em face e nos Estados Unidos. O produto é conhecido como Belafil. E após a aprovação do FDA em 2006, em 2007, a Anvisa proibiu a manipulação do PMMA em farmácias de manipulação. Isso fez toda a diferença na redução de complicações com o uso do polimetilmetacrilato. Este momento, a partir de 2007, e por isso essa revisão parte de 2007, porque a partir desse momento temos regulado o tamanho das esferas, temos produtos de qualidade e hoje temos 2 empresas comercializando exclusivamente este produto no Brasil, que não contém anestésico, não temos o risco anestésico associado a volumes maiores ou menores ou alergia ao anestésico, é exclusivamente a presença de microesferas, que são o substrato e vão produzir pela sua presença um resultado imunológico de encapsulamento de formação de novas fibras colágenas. Não temos colágeno na fórmula como o produto americano tem, então nós não precisamos de teste alérgico antes de utilizar os produtos nacionais. As partículas, a partir deste momento, passaram para uma padronização de partículas lisas ou nanotexturizadas e as microesferas têm 95% das partículas com 40 micra. Aqui um exemplo de um produto que não existe no Brasil, que é o Dermadip, que é essas peças irregulares, pontiagudas, de acrílico, de polimetilmetacrilato. E aqui é um produto comercializado no Brasil. Vejam a diferença do tamanho das microesferas, muito regular em tamanho e pouquíssimas rugosidades. Essa é a diferença de um produto adequado para o uso e o produto do qual nós falamos hoje no Brasil, e esse é um produto que nós não queremos nem ter por perto, que é o responsável por grande parte das reações do tipo corpo estranho, de granuloma e de edema tardio persistente em pacientes que utilizaram antes de 2006 ou produtos manipulados no Brasil. Portanto, o risco de granuloma existe? É um risco real? É algo que nós temos que ficar atentos? Sim. O risco de granuloma é de 1 para 2.075 pacientes tratados ao ano. É um risco que nós precisamos ter em mente, precisamos ser muito pontuais na questão de história do paciente e na necessidade ou não de exames complementares para poder utilizar o PMMA. Lembramos que ele é inabsorvível, lembremos que ele é um produto que vai permanecer durante a vida do paciente no tecido, com seus efeitos benéficos, mas o risco de granuloma continuará com o passar dos anos, embora um risco muito pequeno, é um risco que precisa ser considerado e precisa ser entendido tanto pelo médico que está realizando o procedimento, mas especialmente pelo paciente que vai se submeter ao tratamento. É um risco pequeno, mas é um risco que existe. Essa foi a nossa
segunda apresentação a respeito de mitos e verdades sobre o PMMA. Falamos a respeito do risco de granuloma e aguardo você na próxima apresentação.